Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesta hora para mais uma conversa ao redor da poderosa palavra de Deus, a palavra que está produzindo em nós a fé para a nossa transformação e, consequentemente, a nossa transladação. A última fase desse período de aperfeiçoamento é a voz de trombeta que nos chamará para cima para encontrar o Senhor nos ares de acordo com a profecia. A Bíblia fala que o Senhor Jesus faria 3 coisas em sua descida. Alarido, essa foi a mensagem. Do alarido sai a voz, que é a voz para vivificar os nossos corações com o poderoso Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo traz para dentro de nós o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, que é a presença, veja, de Deus agora morando nesses corpos mortais. A única forma de vida eterna que existe é essa, é Deus. E Deus tem que estar morando em seu povo. Por isso, Mombona prega uma série de mensagens intituladas Adoção, e ele faz um confronto entre Josué, o livro de Josué do Velho Testamento, e o livro de Efésios do Novo Testamento. E ele fala que o Efésios é o Josué do Velho Testamento e Josué é o Efésios do Novo Testamento. Então, quando nós lemos o livro de Josué, nós encontramos as chaves que nós precisamos para compreender profundamente o livro de Efésios aqui no Novo Testamento. Veja, ele não é apenas uma carta dogmática, teológica, doutrinária. Ele contém instrução a respeito do poderoso Espírito Santo, da ação de Deus nesta hora, introduzindo o povo na terra da promessa, que é o batismo com o Espírito Santo e, por conseguinte, é o corpo de Cristo. Por isso, no livro de Josué, nós encontramos essa grande chave. Veja, Josué, esse grande líder, que tinha acompanhado todo o trajeto da nação por 40 anos. Ele esteve com Moisés por todo o trajeto. Quando Moisés trouxe as pragas sobre o Egito, ele estava com Moisés na instituição da Páscoa, ele estava com Moisés quando o Mar Vermelho foi morto, ele estava com Moisés quando chegaram nas águas amargas, ele estava com Moisés quando subiram ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Ele viu quando Israel se perverteu no carnaval da morte, fizeram bezerros de ouro. Ele viu Moisés com o incensário, clamando por misericórdia para que Deus não destruísse o povo. Ele estava naquele dia da rebelião de Datã, Coré e Abirão, quando a terra se abriu. Ele estava naquele episódio quando Moisés tirou água da rocha para saciar a sede do povo. Ele estava com Moisés quando Moisés trouxe o maná, trouxe as codornas, quando ele levantou a serpente na haste. Josué acompanhou Moisés por todo o trajeto. Ele era um dos homens que segurava os braços de Moisés, enquanto Israel pelejava, ele e Caleb segurando os braços do grande profeta. Ele viu todas essas obras maravilhosas, mas quando chega em Números 22, Números 23, Moisés agora, no final da sua jornada, eles estão na fronteira com o Jordão e o ministério de Moisés chega ao fim. Veja, e agora Deus tem que levantar um outro líder para colocar o povo na terra da promessa. Ele foi esse homem escolhido. Ele foi um dos espias que há 40 anos atrás tinha vindo até Canaã, tomado os frutos da terra. E ele então foi um dos 2 que não olhou para os problemas, não olhou para os gigantes, não olhou para as dificuldades. Ele olhou para a promessa. Então ele tinha sido preparado por Deus. Um homem treinado e preparado e capacitado para esta hora. Mas aqui vinha um grande desafio. Moisés foi tirado de cena. Moisés sobe ao Monte Nebo, que ficava exatamente nas terras de Moabe, e Deus o sepulta lá em cima. Ninguém sabe do lugar da sepultura de Moisés. Veja, logo ele aparece no Monte da Transfiguração. E aí entra uma das experiências que são mais desequilibradoras da nossa vida, que é a sensação de estar só. O líder agora sai de cena, o líder partiu, e agora? O que eu faço? Como vou agir? Como vou avançar?
Como vou levar esses 2 milhões de pessoas para a terra da promessa? Disse o Mombrana que a tarefa de Josué era mais difícil do que a tarefa de Moisés. Veja, fazer o povo atravessar o Jordão, dividir a terra de acordo com a herança e estabelecer o povo na terra da promessa. Tirar todos os inimigos do caminho. Estabelecer a ordem de acordo com a profecia. Essa tarefa foi muito mais difícil do que a que Moisés fez, disse o Mombrana. Agora veja, aqui está o livro de Efésios. Nossa terra da promessa é o poderoso batismo com o Espírito Santo. Veja, colocar cada um em sua posição no corpo de Cristo. Veja, essa é uma tarefa muito difícil. Essas são as obras maiores das quais pregou o profeta. Porque o poderoso batismo com o Espírito Santo somente Deus pode fazer e é somente para o eleito. Veja, uma multidão mista sai do Egito e essa multidão mista deu muito problema para Moisés na jornada. Veja, e aqui está Josué agora, para atravessar o rio, atravessar o povo e estabelecê-lo na terra da promessa. Mas tem algo muito importante, que é Josué capítulo 1, verso 5. Veja, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Veja, Moisés representava a lei. Agora o novo líder, Josué, representando agora a graça. Veja, é a graça que nos salva, é a graça que nos santifica, é a graça que nos aperfeiçoa, é a graça que nos estabelece na terra da promessa. Veja, não é por obras, não é por esforço humano, não é por capacidade humana, mas é pela graça como nós somos ensinados. Então a coisa mais importante nesse momento, no início dessa jornada, sem Moisés agora, sem o grande líder, sem o profeta, veja, sem aquele padrão para quem olhar. Agora Josué, era ele agora e a promessa de Deus. E aí entra algo grande, quando nós podemos entender o que é realmente o poderoso batismo com o Espírito Santo. É a presença de Deus dentro do nosso coração. Deus estava assegurando a Josué que a presença dele estaria com ele, que ele nunca seria desamparado, que Deus estaria sempre liderando, sustentando, operando, guerreando. Veja, quando ele atravessa o Rio Jordão do outro lado, ele vê Deus agora em forma de um anjo com uma espada desembainhada. Não era Josué que ele queria liderar esse povo, era o anjo do Senhor. Veja, e ele não vai realizar os mesmos milagres que Moisés realizou. Não é mais necessário. Moisés tinha dois sinais, quando ele levantava a sua vara, o julgamento caía. Ele tinha o poder de trazer as pulgas e as rãs. Mas Josué agora estava numa outra fase. Veja, agora já era um outro tempo. Já era depois de Moisés. A graça agora. Veja, a graça ia colocá-los na terra da promessa. Veja, então, temos algo muito importante. A presença de Deus entre nós e conosco é a base da nossa vitória. Sem a presença de Deus não há conquista verdadeira. O que há é coisa humana, movimento de igreja e assim por diante. Então Deus estava tirando o medo de dentro do coração de Josué, a insegurança, a sensação agora de viver sem Moisés, de ter apenas os manuscritos, a palavra que Moisés havia pregado e assim por diante. Então, primeira coisa que eu quero salientar, a promessa da presença de Deus. Veja, Deus assegurou para ele, como fui com Moisés, assim serei contigo. Então veja, mudam-se os líderes, mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Temos um grande princípio no Salmo 118. É melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Veja, segundo ponto. Veja, ali estava agora Josué em posição de autoridade,
comissionado, levantado por Deus. Ele tinha que crer em sua comissão, ele tinha que crer no seu chamado, ele tinha que crer nas promessas de Deus mais do que ele cria há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, era ele somente. Agora ele estava conduzindo um povo à terra da promessa. Por isso, no livro de Efésios, veja, a igreja é colocada nessa posição de autoridade. Veja, aos que estão em Cristo, assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Estar assentado em lugares celestiais quer dizer que você está acima de todo poderio de Satanás, toda potestade, toda força do maligno, porque você está assentado acima, isso quer dizer, com autoridade, todas as coisas debaixo dos nossos pés. Então, primeiro, a promessa de sua presença. Segundo, a posição, a autoridade em que Deus colocou a igreja. E por último, então, veja, a coisa sumamente importante é a prática dessa presença de Deus. Estar consciente de que Ele está morando em seu coração, consciente de que Ele está ao seu redor, que Ele está no meio da igreja, que Ele está no meio do povo. Isso torna a nossa vida de oração diferente, a nossa adoração diferente, torna a pregação diferente, torna as nossas decisões diferentes. Hoje, as pessoas têm a presença de um telefone celular no seu bolso e a cada minuto, a cada segundo estão o tempo todo consultando o tempo, as mensagens, as notícias e etc, etc, etc. Se tivessem 10% da consciência da presença de Deus, muita coisa seria diferente. Não haveria murmuração, não haveria queixa, não haveria dúvida, não haveria tantas coisas que hoje existem. Veja, que Deus possa abrir o nosso entendimento. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. A presença de um Deus, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias no ano. Veja, Ele está ao seu redor, te contemplando. Tudo que você semeia de bom, você vai colher. Toda oração, toda boa obra. Veja, Ele está vendo a sua vida dedicada, de que você busca o Senhor em primeiro lugar, de que você não fala palavras torpes, de que você, antes de fazer qualquer decisão, você vai orar, de que você tem temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Pense nisso, irmão. Você tem consciência da presença de Deus em seu coração e no meio da sua casa, da igreja? Você tem consciência? Como é que é o seu olhar? O que você ouve? Que tipo de pensamentos você tem? Você ainda anda em más companhias? Ainda murmura? Ainda se queixa? Ainda tem medo? Tome consciência, amado. Como disse Davi, eu pus o Senhor diante de mim. Isso é um exercício, é um grande segredo da vida. E era o que o Josué tinha que saber antes de marchar, da presença de Deus com ele. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.